Olá, olá, para você que me escuta, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde, ótima noite, um ótimo dia para você que está me vendo, está me assistindo. Está no ar agora o podcast, mais uma edição do podcast. E hoje estamos aqui de volta para a segunda temporada. Hoje eu sei também que é um dia especial, o dia que está saindo esse vídeo é o Dia Internacional da Mulher. Então já quero deixar aqui de antemão as minhas felicitações a todas as mulheres que nos acompanham, aquela que está chegando agora também, para você que está chegando. Então, sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também você que está acompanhando, gosta de acompanhar os nossos conteúdos, beleza? Bom, como sempre, quero deixar aquele recado para você que é profissional de comunicação, você que é jornalista, você que está sempre de olho em tudo que o Comunique se faz. Então presta atenção que aqui no link que está na bio, que está na descrição, tem uma condição super especial para você poder pedir uma demonstração e ficar por dentro de tudo que a gente pode fazer por você, as nossas soluções e tudo que a gente pode te oferecer, beleza? Bom, dito isso, esses recados iniciais, hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu tenho uma convidada mais do que especial. Uma mulher de respeito. Uma mulher que está no mercado há mais de 20 anos e passou por empresas de renome. E, além disso, também, hoje ela ocupa uma posição, uma cadeira, que nem todas as mulheres conseguiram. Então, hoje eu converso com nada mais, nada menos do que Márcia Esteves. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, e você? Que prazer te receber aqui, obrigado. Prazer é todo meu, muito feliz. Então, eu falei ali, né, eu vou até retomar, porque é muita coisa, né? Você ocupa hoje um cargo muito legal, que é de CEO de uma agência de publicidade, a Liulara, né? Exato. E não só isso, eu até trouxe um roteirinho aqui, porque tem bastante coisa que você faz, e aí se eu tiver errado ou ficar faltando alguma coisa, você me fala, viu? Porque é bastante coisa. Deixa eu pegar aqui, olha só. É CEO e sócia da Liulara TBWA, vice-presidente do Conselho da AmCham, diretora da IAB, conselheira do Fórum Nacional da Mulher Empresária e faz parte ainda de outras entidades, né, que regem o mercado aí de comunicação, como a ABAP, a CONAR, a CENEP, é isso mesmo? É isso mesmo. Quanta coisa! Tudo se mistura. Tudo se mistura. Tudo se mistura. Né? E aí eu queria saber, já pra gente começar aqui o podcast, onde foi que nasceu esse desejo na Márcia? Era um desejo seu? Como criou essa profissional que é hoje? Na propaganda em si, na comunicação, eu caí por acaso. Essa é a verdade, eu queria ser médica. Sério? E sempre assim começa, né? Sempre assim, As não tem áreas jeito. Totalmente diferentes, né? E eu li guia de estudante com uma grande amiga minha, li a descrição sobre comunicação, me apaixonei, entrei na faculdade sem saber nada, não sei se ainda sei, mas sabia menos do que hoje. E me apaixonei. Literalmente me apaixonei por comunicação, por tudo que envolve a comunicação. E acho que até pela capacidade de transformação que a comunicação traz. Né? E pouco a pouco eu fui entendendo melhor que cada dia a gente não faz uma campanha numa agência. A gente entra na casa de 220 milhões de habitantes. Pessoas, seres humanos. Então, eu sou completamente apaixonada. Minha carreira foi feita inteira em agência de propaganda. De propaganda não, de comunicação em geral, um pouquinho mais amplo. Mas eu amo o que eu faço e, sem querer, acertei. É sempre assim a gente começa as histórias, né? O pessoal, não, eu gostava de uma área totalmente diferente, de repente a vida foi dando um jeito ali, escreveu torto, né? Mas chegou no caminho certo. E eu queria entender, você falou que nunca planejou isso para sua carreira, mas como foi esse contato ali no começo, até o seu primeiro contato com uma publicidade, com comunicação? Como foi esse choque para você? Foi interessante, eu diria, porque eu sou a única... Ninguém na minha família trabalha com comunicação. Minha família tem médicos, advogados, engenheiros, professores e professoras, enfim, dentistas. E, então, sempre foi minha família sempre esteve entre a área de educação, saúde e comunicação. Assim, explique o que você faz. Né? É muito... a gente não tem nada muito para pegar. No máximo você mostra, essa campanha tá na hora, mas para você contar esse processo, ele é muito complicado. Do que você é especialista, né? Como você produz tudo aquilo. Exato. Né? Então eu não tinha muita referência, né, dentro da minha família. Eu entrei na faculdade literalmente, assim, sem nenhuma
eu não esperava nada, né? Então, sem nenhuma pretensão. E, ao mesmo tempo, eu tinha muita curiosidade. Com 17 anos. E eu queria aprender. Eu queria entender o que era tudo aquilo. E eu pude... durante a faculdade, no terceiro ano, eu resolvi que eu queria começar a estagiar. E foi muito interessante, porque eu não conseguia estágio de jeito nenhum. Passei quase um ano tentando estágio, eu só levava não e não. E eu não sabia muito se eu queria ir para anunciante ou para agência. Eu não sabia muito onde eu queria trabalhar. Eu queria começar o estágio. E eu levava não para tudo quanto era lado. E passado quase um ano de muitos nãos, o Antônio Fadiga, que na época estava na Fischer América Comunicação Total, me deu um estágio de 30 dias. E era a época do Baby, da Telesp celular. Quando eu pisei naquela agência, eu falei... Meu Deus, isso daqui é tudo que eu quero fazer na minha vida, mesmo não fazendo nada, porque eu era estagiária numa fase da comunicação em que eram só grandes filmes, né? Grandes campanhas, era tudo muito grandioso, não era... E eram, né, poucos meses, era tudo muito diferente. E eu catalogava as campanhas que a gente fazia na agência. Mas eu passei 30 dias lá e quando eu estava terminando o meu estágio, uma amigona minha, que eu já até sou madrinha enfim, da filha dela, e ela tinha começado a estagiar na Rap, e ela falou, abriu uma posição aqui de estágio, você não quer vir fazer entrevista? E ali tudo, de fato, começou de forma mais firme, porque eu fiz a entrevista, e aí eu comecei a trabalhar na Rap, e ali eu fiquei quase 10 anos, talvez até um pouco mais. Caramba, bom tempo. Fiquei bastante. E talvez eu ficasse minha vida inteira lá, porque eu fui muito feliz, assim, a Rap era uma grande família. As pessoas falam, você não pode falar que a empresa é uma família, mas a Rap era uma família liderada pelo Abaetê Azevedo. E eu aprendi muito, né? Então eu comecei, de novo, como estagiária, eu fui crescendo. Eu, com 25 anos, eu já era diretora. No meio disso, eu trabalhei um ano na Espanha pela Rap. Eu me tornei uma diretora América Latina. A Rap foi se transformando muito. E lá eu tive muita oportunidade, porque naquele momento o mercado... A Rap era uma agência de CRM, né? Então a gente fazia basicamente mala direta. Mas basicamente mala direta para 100%. Da população brasileira, porque tinham contas muito grandes, Banco Itaú, Telefônica, Pernambucanas, enfim, todos os segmentos estavam ali dentro e a gente fazia muita mala direta. Todo mundo esquece, mas as nossas caixas de correio embaixo das portas eram muito lotadas de diversos envelopes que a gente fazia lá. Mas a Rap foi se transformando, então a gente entendeu a digitalização. E aí eu sempre fui muito curiosa e sempre tive muita oportunidade. Falei, putz, eu quero aprender digital. Então eu ficava numa salinha com 10 pessoas, que até hoje são grandes amigos, aprendendo a fazer site. Porque então era a época do site. E aí a gente ganhou uma conta grande na América Latina, que era Pepsi Bebidas, né? Então, Pepsi, Mirinda, e falando de bebidas até que tem na América Latina. E a gente ganhou na América Latina, o hub ficava em Miami. E aí eu tinha a missão de digitalizar as agências todas de CRM para atenderem a Pepsi, o digital da Pepsi na América Latina. Então eu tive muita chance de aprender sempre com o novo. Eu sempre gostei muito do desafio do novo. Eu sempre falo, quando tá tudo muito, muito, muito bom, muito estável, a gente tem que mexer. Eu sou da frase que time que tá ganhando, a gente mexe também. Porque eu realmente acho que a mudança faz com que a gente aprenda, né? A curiosidade faz com que a gente aprenda novos caminhos, né? Cria outros caminhos, outras ações, né? E todo mundo cresce, né? Então, claro. Então eu passei muito tempo com CRM digital, daí eu fui para a Underman, que era, naquele momento, uma das maiores, se não a maior agência digital. Daí eu já fui para o digital bem na veia mesmo. E eu aprendi muito também, porque daí era uma máquina de tecnicidade. Era isso que eu ia te perguntar até. Como é que foi essa transformação? Porque eu imagino, né? Nasce num cenário, começa ali, depois tem um crescimento muito favorável, de repente chega até essa transformação digital, a gente precisa criar site, a gente precisa estar no digital, a gente precisa estar ali oferecendo serviço para quem também está no online. Como é que foi essa transformação de aprendizado, né? E depois, lógico, você vai se firmando, vai entendendo mais o mercado, né? Eu acho que quem quer trabalhar com comunicação tem que ter abertura para o novo, porque todos os dias tudo vai mudar. Sei lá, 10 anos atrás não existia podcast. Não adianta a gente fingir que não é
Ou falar, não, isso aqui não vai dar certo, né? Porque a primeira reação que se tem com o novo é falar, não quero, não gosto, isso não vai dar certo. É o diferente, né? E eu acho que o correto é entender, né? Olhar e falar como a gente pode usar as novas ferramentas para comunicar melhor, né? Para estar presente de uma forma que não seja invasiva na vida das pessoas. E eu acho que essa transformação, eu acho que a primeira coisa, pra mim, pelo menos assim, foi abertura, né? Eu sempre gostei, eu realmente gosto. Quando alguém me traz uma coisa que eu não sei, que eu vou estudar. Eu adoro estudar, eu gosto de ler, eu gosto de ir atrás para conversar com as pessoas sobre. As agências e os profissionais de agência tiveram que se transformar muito. Ninguém fala muito disso, mas assim, os departamentos de mídia talvez tivessem 5, 10 pessoas, porque eles planejavam para 5 meios. Tinham poucos canais dentro de cada meio. Então, existia uma simplicidade, entre aspas, completamente diferente. Hoje, os departamentos de mídia têm talvez 90 pessoas, porque a gente faz e-commerce, a gente faz podcast, a gente faz performance, a gente faz todas as etapas do funil, se é que existe um funil, e ainda faz os meios que existiam antes e vai continuar fazendo, porque são os meios massivos. Então, existe uma complexidade que vai se transformando toda hora e a gente tem que estar aberto para aprender. Ao mesmo tempo, tem uma tecnicidade de programação, de entendimento de que a comunicação é uma experiência. Ela não é mais... As pessoas falam, é porque antes o consumidor não tinha voz. Não é isso, necessariamente. É também. Mas a verdade é que existe uma plataforma de experiência em que a marca está o tempo inteiro em contato com as pessoas, que se a gente não entender, vai falar, não, na TV a marca fala comigo desse jeito, nas redes sociais fala de outro jeito. Não é uma coisa só. E ninguém para na vida real e fala, agora vou ver TV, então agora estou de um jeito. Agora estou no metrô e vou ver... Não, existe uma experiência contínua e constante que não para. Né? Eu acho que o que mudou não é que nós, consumidores, porque eu também sou consumidora, temos voz. É que existe um mundo com uma conversa ativa e que não vai parar. E como a gente faz para fazer parte de tudo isso sem virar o caminhão da pamonha que te acorda às 7 da manhã e que não é o que você quer. Mas se o caminhão da pamonha passar às 3 da tarde quando você está com fome, ele é maravilhoso. Você vai falar, putz, vou ali. Então, essa é a lógica. Eu acho que a transformação aconteceu e continua acontecendo. É uma loucura. Todos os dias a gente tem treinamento e a gente aprende coisa nova. E eu acho que essa é a graça da nossa profissão, na verdade. É como é que a gente tem melhores ferramentas e usa a tecnologia a favor de uma comunicação mais assertiva. Claro, é uma ferramenta e até aquilo que você falou no início. A gente, hoje, né, principalmente, cada vez fica mais difícil a gente falar, olha, eu trabalho especificamente com isso. É impossível, a gente tem um leque tão grande que hoje é fácil você se especializar em diversas áreas. Né? Então, olha, eu falo com o pessoal aqui do TikTok, falo com o pessoal da TV, sei como funciona a comunicação de jornal impresso ainda, sei como funciona a comunicação de tal lugar, de tal. E aí você vai criando um leque, um espaço muito legal, que é importante para quem quer ainda falar de comunicação, de publicidade principalmente. E aí também, voltando ali à sua carreira... você estava falando que saiu da Ramp, né? Eu fui para Underman, daí digitalização na veia, aprendi muito. Teve essa transformação. O início das campanhas em realidade aumentada. E aí, o que aconteceu naquela fase do mercado é que eram as agências, a gente chamava de ATL, mas não importa, as agências offline e as agências online. Independente da nomenclatura, era tudo muito dividido. Mas, naturalmente, o mercado começou a entender que isso ia se tornar uma coisa só. Uma hora ou outra. E aí começou a existir uma cobrança para que as agências fossem integradas, né? Virou a nova fala de as agências têm que ser integradas. E aí, ali, eu comecei a receber convites para fazer a integração digital das agências. Então, como eu conhecia CRM, eu conhecia nada quase de offline, vamos dizer assim, dos meios massivos, e eu conhecia bastante digital, eu fui convidada para ir a Léo Burnet para fazer a integração digital da Léo Burnet. E foi muito legal, porque daí foi a primeira vez que eu comecei a ver como a gente conseguia juntar cabeças, né, diferentes e históricos profissionais diferentes e fazer campanhas integradas. Então a gente começou a ganhar, né, todas as contas digitais das contas que já estavam na Léo Burnet, e começamos a fazer muita campanha legal integrada. E no meio disso tudo,
quando eu estava na Underman, né, antes de ela, eu trabalhava com... Eu era responsável pelo grupo de Consumer Goods, então tinha Danone, Procter & Gamble, e eu trabalhava junto com o time da Young, né? Todo mundo fazia parte do grupo New com as contas off e on. Então, imagina, a Young cuidava de Danone offline, nós cuidávamos de Danone digital. E um belo dia, a Procter conversa com o Roberto Justus, que era o chairman do grupo, e falou: eu quero uma agência integrada para me atender, eu não quero as duas agências, eu quero um time só. Um só. Então o Roberto convida todo mundo dessas duas agências para montar a New Energy, liderada pela Silvia Panico e pelo Walter Longo. E aí criou-se então uma agência para atender inicialmente a Procter integrada. E eu passo a não cuidar da integração digital, então eu vou para a Léo Burnet e eu volto alguns anos depois para essa nova etapa, digamos assim, de uma agência integrada, e eu passo a ter o olhar de cultura digital, que aí é meu segundo não, 29º, sei lá, grande aprendizado. Digital não é uma especialidade. Obviamente tem a tecnicidade, mas é um pensamento, né? A cultura, a forma como a gente pensa. Então, em vez de pensar num KV e num roteiro, você pensa numa ideia e como essa ideia vai se espalhar pelo mundo, utilizando tudo que estiver à sua disposição. Então, eu fiquei alguns anos, eu assumi algumas marcas na New Energy, e em algum momento a Procter é atendida no mundo inteiro há mais de 50 anos pela Grey. E aí, o mundo inteiro olhou e falou: não faz sentido ter uma agência no Brasil chamada New Energy, sendo que existe a Grey no Brasil. Então, acontece uma fusão da New Energy com a Grey, e todo mundo se torna Grey, liderados pela Silvia, pelo Walter. E aí, quando a gente vai para a Grey, é muito interessante, porque acontecem alguns movimentos seguidos, né? Então, a Silvia deixa a Grey, vai para um novo momento e um novo desafio de carreira. O Walter também. E aí eu brinco que o que sobrou lá foi o Jatene e eu, mas é brincadeira, não é exatamente isso, porque tinha muita gente boa, tinha muita gente legal lá. E o CEO global, então, desce para o Brasil. Ele ficava baseado em Nova York e falou: olha, acho que está na hora de vocês assumirem. Nessa época eu já era responsável pela operação da agência. E eles convidam o Rodrigo Jatene, que é um grande amigo e um grande criativo. E eles falaram: vocês vão assumir a co-presidência dessa agência. E aí de lá eu tinha 34 anos, eu falei: não vou de jeito nenhum. Eles falaram: vocês já conhecem, a gente já estava lá há alguns anos, e a gente conhecia bem a agência, os clientes. Ele falou: vocês vão assumir, a gente vai dar todo o suporte necessário para que isso aconteça. E assim foram os 6 anos consecutivos, né? A gente teve o privilégio, a sorte de fazer com que a agência crescesse muito, né? Ela ficou entre as 20 maiores do Brasil. A gente ganhou Grand Prix, assim, ficamos 3, 4 anos seguidos entre a primeira ou segunda agência mais premiada do país. E a gente fez grandes amigos, na verdade, tem muita história legal para contar. E aí, um pouquinho antes da pandemia, eu recebi o convite para assumir a Liulara TBWA, e lá estou, pós-pandemia, há 3 anos, muito feliz e construindo esse novo capítulo. Exatamente, é desse capítulo que eu quero falar agora. Primeiro, como foi receber esse convite para você? Imagino que foi num momento, não sei se você já estava esperando, estava buscando. E aí, esse novo desafio, como você encara hoje e quais as medidas que você toma também para dar seguimento no projeto e toda essa experiência que você também adquiriu ao longo do tempo, né? O convite foi super inusitado e inesperado. Eu obviamente não estava procurando nada, mas eu acho que ele também foi irrecusável, né? Eu sou apaixonada, eu já era apaixonada no Luiz Lara e no Jacques, que são os fundadores da agência. O Jacques já não estava mais, né, na agência, o Luiz já estava e permanece como nosso chairman. Eu amava a história da agência e é uma agência que sempre esteve entre as maiores e que se mistura com a história da comunicação, né? Assim, você não sabe falar da propaganda brasileira sem citar o que a Liulara construiu nos últimos 30 anos pela comunicação e a favor da comunicação. Então eu sempre fui uma grande fã e obviamente foi um convite
extraordinário, foi muito sofrido para mim, porque, por incrível que pareça, apesar de incrível por um lado, eu sempre fui apaixonada pelas pessoas, e aquele momento da Grey era um momento muito feliz, em que a gente, né, tava com uma agência em franco crescimento, todo mundo trabalhando muito junto, a operação muito funcional, eu diria, tudo acontecia de forma positiva. Mas meu coração bateu, e eu normalmente sigo muito minha intuição e meu coração, e foi a melhor decisão que eu tomei, eu tenho certeza, eu sou muito feliz lá. Mas é muito diferente, né? Chegar numa agência, assumir a presidência de uma agência, como eu assumi na Grey, que eu já estava lá, eu já tinha uma história construída, eu já conhecia todos os clientes, todos os parceiros, a equipe, as pessoas, foi quase que uma coisa muito natural. E é muito diferente você chegar numa agência 2 meses antes de uma pandemia em que está todo mundo trancado em casa, já nesta posição, né? Muito diferente, porque eu cheguei como CEO e sócia, né? Eu não construí a minha carreira lá. E isso aí é até uma pergunta, assim, como que é essa sensação? Quais os cuidados que deve ter? Porque eu imagino, né? Até para quem tá trabalhando lá, olha, vai chegar uma CEO aqui, uma sócia e tal, vai chegar de bate pronto, vai chegar, já vai assumir e tal. E aí também acho que bate um pouco de preocupação dos funcionários, né? Olha, como que vai ser, como que ela pensa, será que ela vai mudar tudo, será que ela não vai? Ou será que a gente vai mudar o nosso posicionamento? Como é que foi também esse cuidado? Eu acho que eu sempre gosto de ouvir as pessoas antes de qualquer coisa, né? Então, eu passei meus primeiros 6 meses na agência escutando, literalmente, no começo presencialmente, depois online, conversando com 100% das pessoas que trabalhavam lá, para entender como elas estavam, para entender as expectativas, para entender o todo. E o mesmo para os clientes, apesar de que conhecer um cliente online e as pessoas até online não é, pelo menos para mim, a melhor das situações, porque eu gosto de gente, eu gosto de olhar no olho, e eu acho que a câmera traz uma relação muito transacional, né? Ela tem uma diferença muito grande entre sentar e fazer uma reunião para apresentar acho que uma isso ideia. Vai ser para sempre, né? Para sempre vai se manter isso. Presencialmente sempre é mesmo, ser melhor. E naturalmente, assim, eu fui convidada para desenhar, né, junto com quem lá estava, com o Luiz, os próximos 30 anos dessa agência, né? Então eu tenho que olhar para o futuro e, obviamente, honrando e respeitando esse passado e aplaudindo diariamente, porque é uma coisa extraordinária, mas com uma responsabilidade enorme de fazer disso para melhor ou no mínimo igual, porque melhor eu tenho dúvida, mas no mínimo igual. Então, há um cuidado, mas também há transformações que precisam ser feitas, né? Sim. Quando você chega numa empresa, naturalmente você vem também com a missão de transformar. E eu tinha uma missão bastante importante também de trazer a digitalização para a agência, que é parte muito forte da minha carreira e que era uma das minhas missões. Então, naturalmente, há uma transformação que aconteceu nos últimos 3 anos. Os primeiros 2 de pandemia foram muito acelerados, porque do dia para a noite a gente teve que montar uma unidade de e-commerce. A gente lançou a e-growth porque as pessoas não iam comprar das nossas marcas se a gente não oferecesse growth, e-commerce. Então, foi uma transformação até que acelerada, mas que tem gerado bons frutos, e eu acho que agora a gente voltou, ano passado a gente pôde voltar para o presencial de forma híbrida. Então agora eu digo que, de verdade, eu estava brincando, parece que esse é meu primeiro ano na agência. Os últimos 3 valer, né? Foram 3 anos de estruturação, de pandemia, de um cuidado excessivo com as pessoas, né? Eu tinha desespero da gente ter que fazer algum corte, alguma coisa, porque eu queria que as pessoas tivessem um plano de saúde. A gente passou a pandemia inteira sem fazer nenhum corte. Claro que por performance a gente fez sem algumas mudanças, mas nenhum corte por custo. A gente fez um trabalho muito forte, com o olhar de garantir que as pessoas estivessem de alguma forma seguras naquele período em que a gente esquece, mas que a gente não sabia se tinha que usar máscara ou não, né? Assim, a gente passou por situações muito difíceis, e o meu olhar era como é que eu consigo, de alguma forma, fazer com que as pessoas estejam em casa e se sintam protegidas, e que as nossas marcas também
saiam dessa pandemia mais forte do que entraram. E era um desafio muito grande, porque faltava tudo, né? E muda tudo a todo momento, né? Tudo mudando e às vezes faltavam insumos para as marcas poderem produzir. Foram anos de bastante aprendizado, mas que também nos aproximou muito, porque daí, de fato, eu acho que é o melhor das relações. Agência, clientes, veículos, todo mundo junto em busca da melhor solução possível para as pessoas e para as marcas. Claro, com certeza. E você falando tudo isso, eu sempre conversei bastante com pessoas aqui, eu sempre falo de liderança, né? Essa parte de ser um bom líder, né? De como você vai gerir situações e pessoas acima de tudo. Eu gosto sempre de frisar isso, que acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa tem pessoas ali, e você gerir as pessoas, eu acho que é a base de tudo. E aí, com essa experiência, você falando de até esse processo da pandemia e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho também do que você acredita, quais são os passos importantes para se tornar um bom líder, né? De toda essa experiência que você teve e tendo agora também, né, com a Liulara, como é que foi isso para você? Eu acho que é um processo constante. Eu acho que eu tenho sorte, assim, eu sempre gostei de pessoas. Eu gosto. Eu sou a pessoa que vai viajar, não vou para ponto turístico. Eu fico sentada tentando conversar com as pessoas que passam na rua. Eu gosto disso. Eu acho que a gente aprende com as diferenças, com as pessoas que são diferentes de nós e com as histórias que se contam. Sim, sim. Né? No final da vida, você não chega no final de semana contando nada que não histórias para sua família, né? Eu gosto de contar histórias, eu gosto de conhecer alguma coisa interessante, aprendi uma coisa nova. E eu acho que a gestão passa por muitas, né, por muitas fases, né? A primeira, que ela é difícil, assim, não existe unanimidade e você vai receber crítica. E isso é super, super, super difícil. E não pela crítica em si, mas é que às vezes você tá tomando porrada de gente que nunca falou com você na tua vida. Você fala, mas porque tem alguém? Não me conhece. Então, tem uma coisa de você estar numa posição de exposição que não necessariamente as pessoas entendem as decisões que são tomadas, mas você é responsável por isso. E eu sou. Sim. Eu sempre serei, tá tudo certo. Então, tem uma questão de aprender a lidar com crítica. E aí, foi um grande aprendizado para mim mesmo, porque eu entendi que feedback é um presente. Né? A gente tem uma cultura no Brasil de querer receber o feedback no elogio. E eu entendi que minha família vai me elogiar, né? Minhas avós me elogiavam, meus pais me elogiam. Ali tá tudo certo. Mas no trabalho, quando você recebe um feedback justo e claro, você cresce, você melhora. Ele não precisa ser um elogio, ele pode ser uma crítica construtiva. Claro. Ele pode vir em pontos que você pode melhorar. E isso, naturalmente, faz com que você se torne um melhor gestor. Porque gerir tem tudo a ver com o tempo que você investe no cuidado de entender e olhar as pessoas. Não é simplesmente o que eu acho ou o que eu quero. É como eu posso juntar pessoas com o melhor do que cada um pode dar, não do que eu espero. E aí você vai montando um grande quebra-cabeça do melhor de cada um, para que as pessoas se desenvolvam e estejam felizes, mas para que esse ambiente seja colaborativo. E isso passa por feedback, isso passa por discussão, isso passa por uma abertura total. Eu não gosto muito de cargo, assim, eu não gosto muito que as pessoas vão falar, Márcia, não, Márcia, eu tô aqui para trabalhar, para pôr a mão na massa, todo mundo junto. Não é a minha voz que vale mais, eu não sei mais do que ninguém. Eu tô aqui para trocar com todo mundo, para o coletivo aprender. Então, acho que tem uma humildade constante, né? Ninguém é um cargo, todo mundo é ser humano, Sim. Os cargos vão e vêm, ninguém é, né? Eu estou... CEO da Liulara, eu sou a Márcia, e isso eu sempre serei a mesma Márcia, a mesma Marcinha, não importa, é o mesmo ser humano que vai continuar sendo independente de qualquer cargo, de qualquer posição que eu ocupe. E eu acho que a última, e aí tem um pouco de resiliência, eu acho que tem algumas características que são muito importantes, porque a hora que o bicho pega, não adianta espanar, né? Você tem que estar ali para segurar e para unir todo mundo e para achar as soluções junto com todo mundo, mas direcionar para a diversidade. Então, acho que são algumas características que se constroem todos os dias. Eu tenho um monte de erros, direto eu falo, mas eu tenho uma grande rede de apoio que tá todo dia me criticando mesmo. Ninguém entra na minha sala e fala, ai, que incrível. Nem o cliente também me liga e fala, nossa, que incrível. Eles me falam, principalmente esse lado, né? De cliente. Isso é maravilhoso, porque não existe uma agência boa sem um cliente bom. E o cliente bom também tem que investir, muitas vezes, o tempo e a paciência para nos transformar, para que a gente seja melhor. Feedbacks,
tempo, né? Eu acho que tem uma generosidade, tem toda vez que alguém me olha e fala, Márcia, isso aqui pode ser melhor, eu acho generoso mesmo, porque eu acho que a pessoa tá se preocupando comigo, tá se preocupando com a agência, tá se preocupando com as minhas pessoas, para que a gente possa ser melhor. E eu acho que tem muito desse desenvolvimento constante, né? Tudo se transforma toda hora. E na pandemia a gente viveu muito isso. Às vezes as pessoas estavam com os familiares no hospital e a gente estava ali falando de trabalho, de um job. A pessoa não estava com a cabeça nisso, né? Então, como é que a gente faz para entender também o momento de cada um e extrair o melhor? Daquele momento, né? Daquele exatamente. Momento, né? E aí, outro ponto que você falou, né? Já mudando um pouquinho de assunto, essa questão da atenção de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E principalmente com a transformação digital. E aí, a gente está falando de agência, a gente está falando de cliente. E aí, como é que eu faço para segurar? É lógico, né? Olhando ali para o meu concorrente, olhando ali para o meu cliente, como é que eu faço para segurar a atenção ali daquele meu cliente? Como é que eu faço uma estratégia que seja completa, sabendo que hoje a atenção é algo de segundos, né? Então você está hoje vendo um vídeo, daqui a pouco passa 3 segundos, o cara não falou uma tal palavra, você já pula e acabou, nunca mais vai ver aquele cara na vida. Então, pensando em agência de publicidade principalmente, como é que eu faço uma estratégia e como eu penso hoje para o mercado, né? Para o mercado atual? Eu acho que são várias coisas em uma. A primeira ninguém faz nada sozinho, né? Acabou uma era que ainda se acreditava, eu acho, da propaganda de, né, um ou uma grande líder que não resolve nada sem a agência inteira. Ponto. Todo mundo na agência, 100% é importante e vital para aquilo que aconteça. Mas eu acho que o que é mais legal, assim, uma agência não entrega um copo, uma cadeira. Eu brinco muito até com os nossos clientes. Eu falei, às vezes eles falam, quanto tempo leva para criar uma ideia? Não sei, porque a ideia não é como o cachorro, que você fala, oi, cachorrinho, vem aqui, né? Eu amo cachorro, enfim. Mas vem, deita aqui comigo e tá tudo certo. Não, é igual gato. Você fala, vem, ele pulou 3 muros, tá na outra casa, volta 3 dias depois. Ideia é um pouco disso. O que a gente... E você não tem como pegar, né? Eu não entrego nada físico. A gente prazo, entrega... Não é isso, mas é um pouco da história de quanto tempo levou para pintar a Capela Sistina. Eu estou exagerando, obviamente, mas tem um pouco de arte. E essa que é a graça da criatividade. Eu acho que todas as áreas que lidam com criatividade têm um poder de modular, literalmente, dentro dos ambientes, um ambiente leve, um ambiente saudável, um ambiente feliz, um ambiente com horários respeitados para que as pessoas possam ir para a rua buscar referência. Se todo mundo ficar junto, a gente vai pensar o tempo inteiro, 24/7, dentro de um mesmo lugar, acabou a criatividade. A criatividade está em referência, está em livros que você lê, em filmes que você assiste, não importa. Mas importa que você precisa se misturar. E aí tem um ambiente cada vez mais diverso, mais plural, porque é no diferente que a criatividade aparece. Né? No diferente em que a gente busca as críticas construtivas pra gente ter uma narrativa melhor. É no diferente que às vezes você entende que uma piada pro Sudeste é uma agressividade pro Nordeste, ou pro Sul, porque o nosso país é um continente. E não adianta achar que porque nós estamos localizados, né, em São Paulo e em Brasília, a gente tem 2 escritórios, que a gente entende do país inteiro. Mas eu posso trazer pessoas do país inteiro que podem nos ajudar. E nem necessariamente trazer, porque com a pandemia a gente aprendeu que a flexibilidade, a gente pode ter profissionais no país inteiro nos ensinando e fazendo com que a gente aprenda e respeite as culturas, as diferenças, e faça disso de verdade um grande espaço de aprendizado feliz e criativo. É claro, né? Acho que todo mundo meio que busca isso, né? Como que eu vou encontrar algo hoje e até te perguntar se você acredita que essa é a maior dificuldade hoje, você buscar algo que seja criativo e inovador. Porque eu sinto que muitas pessoas só buscam bastante isso, né? Pô, eu preciso criar algo que seja criativo, preciso buscar algo que seja inovador, preciso desenvolver algum material que as pessoas vão gostar, mas preciso ser diferente a todo momento. E eu sinto também que com as redes sociais isso também intensificou muito, principalmente com o TikTok, uma rede que você tem ali 5 segundos, 1 minuto no máximo, isso está aumentando, mas claro, ainda se mantém essa questão de, pô, eu tenho 1 minuto para apresentar um conteúdo que a pessoa gosta de mim, curta meu conteúdo, me siga, me compartilhe e ainda peça mais, de 1 minuto. Então, eu sinto que as pessoas precisam bastante dessa demanda, né, e acreditam nisso. Pô, criatividade, inovação, à frente de tudo, preciso sempre criar. E aí, eu até queria te perguntar, né, você tendo essa rede em sua mão, tendo essa experiência, você acredita que a maior dificuldade hoje é você criar conteúdos, ou até mesmo peças, campanhas que sejam criativas e inovadoras? Eu acho que o mais difícil é ser relevante, porque
Pesquisas mostram que, sei lá, 20, 30 anos atrás, um ser humano era impactado por mais ou menos 2.000 mensagens, propaganda ou não, por dia. Hoje esse número passa de 10.000. A gente não percebe, muitos a gente não... E desses 10.000, 25% é mais ou menos o que cada um de nós consegue absorver. Então imagine que eu estou fazendo, em teoria, tem 75% de um trabalho feito de comunicação que passa desapercebido na mente das pessoas. E dá um trabalho danado fazer cada peça que a gente faz. Exatamente. E o que acontece é esse mundo em que a gente vive da quantidade, do exagero, gera uma exaustão. E eu acho que essa exaustão tira a atenção. E quando a gente perde a atenção, a gente perde o interesse. E a gente passa desapercebido e por aí vai. Então, eu acho que a pesquisa está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo assim, isso é global. E isso é um fato. A gente é muito impactado por muita coisa. O criativo e inovador, eu sempre digo, depende. O que é criativo e inovador para você não necessariamente é para mim, não necessariamente é para a Man, não necessariamente é... O que é... Entende? A gente tem uma questão de definição de inovação e criatividade, e é por isso que o mercado andou muito tempo em pêndulo. Ah, agora é tudo programática, corre todo mundo para lá. Agora é performance, agora... E não é sobre isso, né? Eu sempre acho que a inovação está muito mais fácil, a criatividade está muito mais na nossa frente do que a gente percebe. O problema é que a gente está sempre acostumado a olhar para as convenções. Se você notar, todas as categorias sempre tem uma convenção, uma forma de se comunicar, uma forma de fazer. É quase como se fosse uma massa de bolo, sempre igual. E o nosso desafio constante, essa é a nossa metodologia na agência, ela é bastante simples. Eu falo, não preciso de slide para contar, porque entenda a convenção. E a criatividade ou a inovação está como você pode fazer diferente, falar de forma diferente. E a hora que você consegue fazer isso, você naturalmente captura a atenção, porque é o inusitado. E isso é criativo. Óbvio que isso tem que ter criatividade, óbvio que isso tem que respeitar, né, a marca. Mas eu acho que eu acho que a gente usa muitas palavras que ninguém está muito no mesmo lugar da expectativa. Quando você fala em inovação, as pessoas estão falando, nossa, agora inteligência artificial, agora não sei o que. Será? Às vezes inovação é só falar de um jeito diferente, ou num canal diferente, ou num meio diferente. E eu acho que essa simplicidade precisa voltar para a propaganda, porque a criatividade é simples, independente da quantidade de meios que eu possa utilizar para levar a minha ideia. Eu acho que isso a gente perdeu muito. Eu acho que agora a gente passa a buscar, né, como prioridade zero, criatividade na veia, mas simples, ela não precisa ser complexa. Então, e essa simplicidade veio também até com as redes sociais, eu digo assim porque hoje todo mundo tem um celular, consegue criar um conteúdo, e aí algumas pessoas começaram a entender que não necessariamente você precisa de um equipamento muito grandioso para fazer um conteúdo de qualidade, mas também não é todo mundo tem um celular que o conteúdo vai ser de qualidade. Então tem essa guerra entre as pessoas ali, e aí você acompanhando toda essa evolução, eu já queria te perguntar, se tratando de comunicação, publicidade, até mesmo de marketing, o que mais mudou, o que você percebe hoje, o que mais mudou quando você começou até os dias atuais, né, em termos de desafio? Tudo. Eu acho que tudo. Eu acho que o que não muda as agências são espaços de criatividade, né? Assim, o que nós vendemos são soluções criativas, obviamente embasadas estrategicamente, obviamente com dados, com tudo que a gente puder somar, mas são soluções criativas para levar as marcas para a vida das pessoas de uma forma correta e de uma forma relevante. Mas tudo mudou, as ferramentas mudaram, né? Assim, de novo, eu fazia mala direta, né? Milhões e milhões de malas de mala direta, e isso não se faz mais, né? Na quantidade que se faz, até porque o mundo mudou, porque a gente não quer, talvez, ter tantas impressões de papel, né? Porque a gente precisa preservar o meio ambiente. Então, literalmente, a comunicação ela se transforma conforme a sociedade vai se transformando, e é uma transformação muito rápida. Quando a gente falava nas agências, o digital, não que não existam agências especialistas, sempre vão existir e precisam existir. Mas o que é digital? A TV é digital. Então, fazer um filme na TV é digital, porque a TV é digital. Sim. Então, entende? Os critérios todos mudaram, e a gente questiona muito pouco. E eu acho que essa questão, a gente vai indo, quando eu disse no pêndulo, nas tendências, mas assim, o que de fato eu vou usar hoje, o que de fato é importante para amanhã, o que de fato é relevante para a marca. A marca não precisa estar em tudo o tempo inteiro, mas quando ela estiver,
ela precisa estar de forma absolutamente relevante, contundente, fazendo com que as pessoas não passem no feed do Instagram e falem que saco propaganda. Que é o que todo mundo faz. Sim. Todo mundo faz. No desespero, Como né? eu faço para as pessoas falarem, não é que saco propaganda. Putz, olha o que eu vi aqui, como é que eu compartilho. Esse é o grande desafio, mas tudo mudou. E eu acho de verdade que tudo vai mudar todos os dias. Assim, todos os dias eu leio e acordo uma coisa diferente e falo, putz, precisamos para esse lado. Nós precisamos olhar para isso. Porque vai mudar, não tem jeito, a tecnologia avança muito rápido. Né? A gente teve alguns marcos, né? Da TV PB para TV colorido, não vou entrar na história da comunicação, mas ter bastante foram marcos coisa, os tempos eram maiores para essas transformações. Né? Eram transições Agora, que demoravam mais tempo, né? Agora, hoje é tudo muito rápido. Inteligência artificial tá aí, rede social nova tá aqui, anúncio tá aqui. Agora você quer assistir um filme no cinema, você não consegue assistir sem 3D. Né? Exato, sim. Maluco. Parece que é uma coisa negativa se você vai assistir um pouco sem 3D. Mais velhas, o 3D não é uma coisa natural. Eu não nasci com os olhos das crianças do 3D. Eu tô dando um exemplo. Então, é maluco, mas tá se transformando. E a gente tem que aprender com isso. Então, eu te diria que, assim, eu tenho 20 e alguns anos de carreira em agência. Comecei com 17. E tudo mudou, assim, de verdade. Tudo mudou e tudo muda todos os dias. Porque é o que eu tô dizendo. Se eu for pensar em fazer uma mala direta, talvez seja uma ação muito especial para algumas pessoas, para algum... se eu for... E você vai falar, mas a mala direta morreu? Não, ela existe, ela é útil, ela ainda... Mas é diferente, ela é feita com isso, com e-mail marketing, com SMS, com o WhatsApp, com o robozinho, com não sei... Então, ela é muito mais... eu diria... Ela é muito mais divertida. Porque você tem ali coisas que na sua mesa que você pode muito bem colocar como estratégia ali que você vai pegando, né? E você falou uma coisa muito legal sobre essa questão de marca, de visibilidade, porque a pessoa que começa, ela fala assim, pô, eu preciso colocar minha marca em todos os lugares, em todos os canais, o máximo que eu conseguir, eu quero aparecer em tudo, qualquer lugar. Mas não necessariamente, e assim... De fato, isso não é a melhor estratégia. Até porque não adianta colocar a minha marca em tudo qualquer lugar, às vezes num jogo de futebol, aparecendo no banner, colocando no Instagram, no Facebook, na TV, e aí você não tem o retorno, porque às vezes o seu público não está inserido aqui naquele canal. Exato. Então isso também é uma dificuldade, assim, das pessoas entenderem, né? Acho que corre meio com essa questão do desespero de, olha, eu preciso estar em todos os lugares, eu preciso ser visto, né? É porque nós viramos uma população ansiosa, né? Assim, apareceu alguma coisa, eu preciso saber o que é, eu preciso estar, eu preciso... O mundo tem essa ansiedade. Tudo é para ontem, tudo precisa acontecer e a gente perdeu a capacidade de conversar sobre. E é por isso que eu insisto tanto no modelo híbrido de voltar, e a gente voltou, né, 2 vezes por semana, porque a gente precisa conversar. A digitalização é maravilhosa, mas ela é transacional. Eu entro, eu resolvo e saio. Eu entro, eu resolvo e saio. Perfeito. Para muitas coisas ela funciona. Mas nada substitui uma conversa para a gente ter estratégia, critério. Para onde a gente vai? Por que a gente vai? Como nós vamos? E o que a gente espera de resultado. Se a gente não tiver essas conversas densas, que fazem parte, a gente atira para tudo quanto é lado, a gente incomoda e a gente não constrói marca. Porque no final do dia, o residual não é só vender. É o equilíbrio entre a venda e a construção de marca. Porque eu tenho que fazer com que as marcas vivam, que vão além do meu tempo na agência, do tempo dos meus clientes hoje nas empresas. As marcas têm que durar, elas têm que crescer, elas têm que se diferenciar todos os dias. Então a gente constrói marca através de criatividade e a marca é sim um asset absolutamente importante. E quando você entra nessa loucura do transacional, você está tirando para todos lá, você pode ter até um resultado imediato. Fala, não, mas eu cumpri as metas, os KPIs, eu vendi. Tá, mas e a tua marca? Ela continua prosperando? Ela continua forte? Ela continua na mente do consumidor a ponto dele falar, eu vou escolher essa ao invés dessa, porque essa é melhor? Porque é sobre isso. E a gente precisa construir valor. Então, tudo muda, tudo se transforma, mas a criatividade e a construção de marca continuam sendo os grandes trabalhos diários, né, de uma agência, obviamente em parceria com veículos, com parceiros, produtoras e naturalmente com a confiança das marcas e dos clientes todos os dias no nosso trabalho. Isso sem dúvidas, né? E assim, você acredita que isso seja o maior desafio hoje, estando já numa agência de publicidade também, levando em conta o mercado? Você acredita que ia ser o maior desafio criar relevância? Eu acredito. Eu acho que criar relevância para as pessoas, para os profissionais
terem vontade de trabalhar numa agência. Criar relevância para os clientes, para eles de fato estarem numa agência, não porque eles têm que estar, mas porque eles amam aquela agência como parte da estrutura deles. E para os consumidores escolherem uma marca que de fato eles transformem isso como parte da rotina deles, porque eles gostam, porque eles escolhem. Porque não é só o preço, que sempre vai ser um dos P's importantes, mas também porque eles de fato entendem que agrega valor para a vida deles, para as famílias, para os amigos, não importa. Então, eu acho que, de novo, encontrar esse equilíbrio em todo esse ecossistema complexo para fazer trabalhos relevantes e construir relações relevantes, eu acho que é um grande desafio num mundo tão transacional e corrido como o que a gente vive. Principalmente hoje, né? Um mundo a todo momento, coisas novas, a todo momento é uma atenção diferente para você tá ali de olho, né? Tá ali captando. E que tudo acaba em 2 dias, né? Acontece uma guerra, por 3 dias todo mundo fala da guerra. Depois, é como se não tivesse mais guerra, mas tem uma guerra acontecendo. Existe. E é bem preocupante, por sinal. Mas tem uma guerra acontecendo. Ninguém mais fala. Sim. A gente se adapta e isso vai sumindo, né? Assim, são 3 dias, 2 dias, 3 dias. Como é que a gente faz para ter a perenidade para uma marca? Não é tão simples. Então, é um trabalho constante e desafiador mesmo, mas é uma delícia. O importante é isso, né? Se faz parte daquilo que você gosta, é o que a gente sempre conversa aqui. Sempre trago profissionais de marketing, outro é um jornalista, outro é mais aí pro ramo esportivo. E aí todo mundo sempre vem e fala, olha, mas ali é cansativo, exaustivo. Às vezes eu termino, saio cansado, mas eu gosto. Eu amo, tá tudo certo. E assim, a gente vai levando, né? Exato. E aí você falou, ama tal, e é claro, a gente viu pelo seu histórico, pelo seu currículo, que você gosta e realmente ama aquilo que você faz. E eu queria saber como é que é um pouquinho da sua rotina para dividir tudo isso. A gente falou agora um pouquinho da agência e tal, mas tem outras áreas que você também precisa ter um outro tipo de olhar, né? A rotina é uma rotina sem rotina, eu diria, assim, por incrível que pareça. Eu nunca gostei muito de rotina, é interessante isso. Eu fui atleta a minha vida inteira, por incrível que pareça. Eu joguei tênis por muitos anos. Olha só. Isso foi uma das coisas que eu também queria ser, tenista, mas não fui. Mas eu jogava direitinho. Hoje não joga mais. Jogo, mas agora eu jogo hobby. É hobby, né? Não é pra humilhar ninguém, não. Quem me dera. Mas eu sou competitiva nos esportes. Muito mais do que eu sou em qualquer outro campo da minha vida. Esporte, eu sou bastante competitiva. Porque eu cresci fazendo esporte, eu adoro. E eu... Por algum tempo, assim, eu me confundi muito na minha rotina, que eu ficava muito tempo dentro da agência e eu deixava muito de lado algumas coisas que para mim são importantes. Então, minha rotina se divide em exercício físico 3 vezes por semana e não é opcional. É saúde para mim, é mente, é um momento em que eu literalmente me equilibro e que eu sou feliz. Família, é óbvio. E eu também, por um tempo, estava com a minha família, mas não estava, sabe aquela coisa, corpo presente, mas Sim. Você está no celular, eu não estava o tempo inteiro. Agora, eu faço questão dos momentos em que eu estou com a minha família, seja jantando, seja no final de semana, eu estou com a minha família inteira. E... amigos, né? Amigos, música, enfim, tem bastante coisa que eu adoro. Carnaval em Salvador, algumas coisas que eu, de fato, aprendi a equilibrar, eu acho que me tornam um ser humano melhor mesmo, porque me equilibram. E quando você encaixa tudo isso, eu acho que você tem uma disposição muito maior. Eu aprendi que o tempo você cria. Quando você não se organiza, nunca dá tempo de nada. Não dá tempo disso, nunca deu tempo. Nossa, estou sempre devendo, nossa, não sei o que lá. É óbvio que sempre eu vou ter coisa pro dia seguinte, ainda bem. Mas é óbvio que dá para priorizar o que a gente tem para fazer naquele dia. Isso passa por estar com amigos ou com família, passa por esporte, passa por trabalho, passa por estar com a equipe, passa por estar, né, na Anshan, que eu tanto adoro, enfim, estar em qualquer cadeira que você queira estar. Então, assim, não é necessariamente uma rotina, porque aparece um convite Sim. como esse, não está na minha rotina, mas cabe na minha rotina, porque ela é bastante... E faz parte, né? Do seu dia a dia. Exatamente. Ela é bastante organizada dentro de todas as interrupções que aparecem no dia, porque, de novo, tem algumas coisas que eu já tenho a agenda bloqueada que vão acontecer e algumas coisas que eu tenho um espaço mais flexível
para poder literalmente organizar. Então eu acredito muito na agenda. Eu fiz coach com o Silvio Celestino, ainda faço direto por muitos anos. E ele me ensinou isso: a agenda é uma coisa que você organiza. Se você não organiza, você corre atrás do tempo. Nunca vai ter tempo suficiente para tudo que a gente quer fazer na vida. Não precisa ser num trabalho. Sim. Você pode falar, quero viajar, não dá tempo. Se você organiza, sempre dá tempo para você resolver a prioridade do dia. Então eu tenho uma disciplina super forte assim com a agenda. É uma questão de prioridade, né? De priorizar algumas coisas que não são negociáveis e também de ter a flexibilidade necessária, porque eu sei que a minha agenda sempre vai aparecer alguma coisa do dia pro dia que eu tenho que cumprir, tá tudo certo e eu vou me organizar para isso. Tem que ter, né? Tem que ter essa rotina, essa prioridade, até porque é bastante coisa, lógico. A gente tá dividindo aqui o lado profissional, um lado lazer ali com a família, com os amigos, que é importante pra gente recarregar as forças. E eu perguntei isso porque você tem bastante cargos, assim, né? Você é muito importante na área. E aí você passou por empresas também bastante relevantes no mercado. E aí eu queria saber como é que é esse seu pensamento pro mercado e pro futuro. Claro, a gente sabe que tem tendências a todo momento, tendências de comunicação, por exemplo, em 2023. Muitas coisas ainda estão acontecendo, que muita gente ainda julgou que seria importante, e está surgindo coisas mais novas. Então, eu queria saber, assim, dentro da sua cabeça ali, do que você pensa, como que você monta estratégias e planejamentos, campanhas para esse ano e também para as tendências que vão surgindo. Como que é isso? É boa a sua pergunta, porque apesar de apaixonada, eu sou uma eterna crítica, né? Assim, eu sempre olho onde comigo mesmo, assim, onde eu posso fazer melhor. E quando eu olho para o mercado, eu sempre penso isso também, né? O que pode ser feito melhor. Eu acho que a minha geração encontrou um mercado bastante, especialmente de propaganda, bastante sofrido, né? Existiam algumas práticas no mercado de trabalhar 24/7, de pouca qualidade de vida, e que isso foi, de alguma forma, foram exemplos e coisas que eu vivi até e que eu acho, assim, completamente equivocadas. Eu não estou criticando a história, muito, até porque a gente hoje, a propaganda do Brasil é produto de exportação, literalmente. A gente está entre os 5 mercados mais importantes do mundo quando a gente fala de criatividade e propaganda. Ponto. Assim, a gente exporta criatividade para o mundo inteiro. Então não é uma crítica, porque esse mercado é forte, ele veio sendo construído forte, mas as coisas mudam, né? E eu sempre quis trabalhar num mercado saudável, forte, e é interessante que essa geração que chegou, a gente chegou assistindo a muita coisa, mas sempre com a vontade de transformar e fazer melhor do que nós recebemos. E eu tenho uma missão de entregar ao mercado e a agência que eu passar melhor do que eu a recebi sempre. Eu acho que, se você me perguntar qual é a minha missão, ela é essa. Eu quero, de verdade, um mercado para todos e para todas. Eu quero um mercado em que as pessoas, de fato, respeitem todas as partes do processo, porque o processo de comunicação, ele é muito denso, né? A gente, de novo, tem produtoras digitais, veículos, parceiros, tem tanta gente envolvida. Como é que todas essas partes estão respeitadas e estão parte integrante desse processo? Então, se você me perguntar, quando eu olho para frente, eu acho que a gente tem, de novo, um mercado extraordinário, feito por pessoas extraordinárias, mas que muita gente perdeu a crença nele por conta desse histórico, né? Tem muita gente entrando numa faculdade hoje, né? Eu vou muito conversar com universitários e quero cada vez mais. Todo mundo olha e fala, quase assim, tem horror a trabalhar em agência. Exatamente. Acho que isso também é uma coisa que eu percebi na época que eu fazia faculdade. As pessoas também tinham um pouco desse receio. Tem medo, assim, receio, né? porque eu quero ter vida, porque não isso, porque como aquilo. A agência é muito complicada, é uma rotina muito insegura ali, tem muita coisa para fazer, e talvez muitos clientes e tudo mais. Como que vai ser tudo isso? E aí também é uma coisa que você percebeu também, indo pra faculdade? Total. Assim, é interessante. Na faculdade, quando eu fazia faculdade, as agências ainda tinham mais glamour. Tinha muita gente que queria ir, né? Tinha um glamour, tinha... De anos depois, as pessoas não querem ir para a agência justamente por isso, porque as pessoas querem o equilíbrio, né? A gente busca um equilíbrio entre né, trabalho e vida. Mesmo que isso seja uma coisa só. A gente quer ter tempo para as coisas que a gente ama. A gente quer ser respeitado. A gente quer
trabalhar em lugares em que tenham processos claros estabelecidos, em que a gente saiba qual é o próximo passo da nossa carreira, em que a gente encontre iguais, mas também encontre diferentes. Acho que tem tanta coisa. E eu acho que faz parte do processo de evolução. Não é do mercado publicitário, mas é de todos os mercados. O publicitário acabou sendo, de alguma forma, taxado como um mercado elitista, com pouca qualidade de vida, com um monte de coisas. Parte faz sentido, parte eu estou convidando todo mundo para vir ajudar a transformar, né? Então, eu acho que, assim, existe um mercado, quando você olha o copo cheio, de novo, um dos mais importantes, né, do nosso país, né? Está entre os 5 principais, inclusive em geração de economia. Quando você pega os números, né, de empregos gerados direta e indiretamente, é uma avalanche. Quer dizer, existe um motor acontecendo. Sim. E ele pode ser melhor? Sempre vai poder, mas eu acho que, de novo, quando eu olho para frente, eu falo, cara, como é que a gente pode ser melhor, fazer melhor, respeitando a história e tudo que também tem de muito bom. É claro. E então, quando você me pensa, olha para frente, eu vejo um futuro, de verdade, para a comunicação do país cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais impactando a vida das pessoas no sentido de abrindo mais espaços de empregos, de crescimento, abrindo espaço para criatividade, que eu acho que o nosso mundo tanto precisa. E vai sempre mudar, né? Então o desafio vai sempre existir, mas eu acho que tem algumas coisas que não mudam, né? A estratégia, os valores, a nossa missão, o nosso propósito tem que ser sempre a base o mesmo, ali, né? que é a base, que é a espinha dorsal. E aí as transformações vão acontecendo, mas se aquilo se mantém, você gera uma cultura forte e você acaba atraindo talentos. E eu acho que o nosso mercado está precisando cada vez mais de novos talentos. Desses talentos, né? E aí a gente falou disso e até queria te perguntar, você acha que existe um motivo, assim, das pessoas terem esse receio, não sei se ainda é crescente, né? Esse medo de entrar em agência, de pensar como a agência age hoje no mercado, mas você tem alguma ideia de por que existiu isso ou existe ainda? Porque as pessoas que foram... Assim, para mim é muito claro porque eu estava nas agências e era muito, muito fácil de entender. É uma profissão de apaixonados. E muitas vezes a paixão, ela é positiva, mas às vezes ela vai te cegando, no sentido de você ficar 24/7 sem parar trabalhando. Muita gente, de fato, ele falou, eu não consigo equilibrar a minha vida. Uma instabilidade constante, porque as agências eram muito pouco processuais antes da digitalização. Porque não existe um processo para criar. Existem formas para você deixar um ambiente mais criativo. Existe uma cultura por trás de tudo isso para que... Mas existiam questões de tratativas, existiam várias coisas, que eu não acho que sejam só no mercado de agências, mas isso ficou muito exacerbado no mercado de agências, um mercado pouco inclusivo. Existem várias críticas. O ponto é que isso já mudou e vem mudando cada vez mais. Isso é importante. E eu acho que os líderes hoje do nosso mercado querem mudar também, querem fazer melhor. E todos os dias estão fazendo melhor, mas os motivos, eles são muito... eu diria, ditos, são até claros, mas eu acho que a diferença entre, pelo menos para mim, eu nunca pensei em abandonar. Eu sempre pensei em entender como eu junto uma galera que queira transformar o que não estava funcionando e fazer melhor. Ao mesmo tempo, utilizando tudo que a gente aprendeu com a nossa história, aprende todos os dias, para manter e até melhorar se for possível. Então... de novo, tudo está se transformando. E natural que os ambientes tenham que se transformar. As agências sentiram muito, mas eu realmente vejo que tem uma transformação importante acontecendo. E eu acho que agora falta a gente começar a contar, né, que tudo isso tem se transformado e que as pessoas podem vir, que elas podem ser muito felizes numa agência. Não, sim, acho que é super importante isso. É um processo de renovação, um processo que também precisa ser mostrado, né? Olha só, sempre existiu isso, mas olha só como a gente trabalha, olha só como funciona. E pode ser um processo muito prazeroso para quem gosta, para quem quer estar no movimento, quer ajudar, como você bem disse, né? E aí, mudando já um pouquinho, ainda falando sobre essa questão de publicidade, a gente falou de transformação digital e todas essas questões no online. E aí entra também uma outra questão na publicidade, que são os influenciadores digitais. E aí que entra a parada. Ó, ela até olhou ali, ficou complicado. E eu queria saber como é que é essa loucura, né? Primeiro, como que a Até beber uma aguinha aqui. Ixi, lá vem, polêmica.
Como que a agência enxerga isso, né? E como o cliente também, porque eu imagino que tem muito cliente que já chega com essa ideia, né, instaurado. Olha, precisamos de um influenciador digital, tem isso, tem aquilo, e às vezes pega até um dado que o próprio influenciador tem, quer colocar na marca também. Então, como é que é essa confusão e até mesmo gerir tudo isso, né? Olha, esse é um dos desafios em pauta, na minha pauta no momento, porque eu te confesso que isso... De novo, tudo que é novo e tudo que aparece, né, normalmente sem regra, e até que as coisas vão se encaixando e se consolidando. Quando a gente trabalhava, a propaganda sempre trabalhou muito com celebridade, né? Então, a gente trabalhava com celebridade, haviam agências que agenciavam essas celebridades, os atores, empresários, né? etc. E existia, de alguma forma, uma estabilidade na vida em geral desses atores e atrizes. Pensa muitos anos atrás. Sim. Né? Que nos ajudavam a ter os critérios de escolha. Quando você pega de micro-influenciadores aos grandes influenciadores, eles se transformam todos os dias porque são jovens, porque a vida se transforma mesmo e porque não necessariamente tem muitas vezes a dimensão do tamanho e da proporção que as atitudes podem gerar. E isso virou um mercado quase de... Eu contrato influenciador quase como eu contrato mídia, né? No sentido de como uma mídia. Uhum. E eu acho que essa é outra discussão que a gente tem muito na agência com os nossos clientes. Você quer um influenciador como mídia? Porque como mídia você pode usar, vou falar hipoteticamente, a home de um portal. Você pode usar outras mídias. Ou você quer um influenciador para construir a sua marca? Essa é outra pergunta. Ou você quer o influenciador para engajamento? Ou você quer o influenciador para vender? A gente nem pergunta, mas assim, faz uma... né? Existe uma leva de influenciadores, vai lá, contrata, bota no plano e... Então, eu acho que é normal. Assim, surgiram muitos e surgem todos os dias. A gente na agência, especificamente, tem uma preocupação muito grande, não só com a escolha, mas com o longo prazo de tudo isso. Porque acontece muito, né? Às vezes você contrata um influenciador para uma marca, 3 dias depois ou no mês seguinte terminou o contrato, porque são contratos mais rápidos, ele está postando com outra marca. Quer dizer, concorrente. Aí você fala... Ué, aconteceu. Como assim? Uhum. Então, eu diria assim, são muito bem-vindos, ajudam muito a construção de marca, ou muitas vezes não a construção de marca, o awareness, né? O alcance da mensagem. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, eu acho que tem que ter regras, né? O CONAR tem estabelecido regras para influenciadores digitais, e essas regras precisam ser seguidas. Porque, por exemplo, a publicidade infantil tem muitas regras. Muitas vezes a gente pega influenciadores conversando com crianças e vendendo coisas. Pode. É regra. Sim. Né? Então, como é que a gente faz para que tudo isso entre dentro das regras que existem, até por proteção, né, de determinados públicos, e ao mesmo tempo utiliza a força deles, o alcance, para construir marca. Eu acho que, de novo, a gente passou por um boom pendular de tudo é influenciador. Sim. Eu acho que agora a gente passa a conversar como a gente deve usar, a melhor forma de se utilizar. Tem empresas se especializando nesse agenciamento, que também ajuda muito, porque aí traz reporte, traz dado. Você vai entendendo melhor. E aí a gente começa ali, né? a entender melhor e saber a melhor forma de utilizar. Mas, de novo, tudo que é novo tem duas coisas, sempre é pendular, todo mundo quer ir. E depois tem uma fase de aprendizado do mercado, no sentido das agências e das marcas, mas também dos próprios influenciadores. Uhum. Né? Tem regra, tem que colocar ali hashtag publi, tem que identificar que é um publi, não pode ser conteúdo. E porque isso é bom para todos e para todas. Não é porque é uma regra porque a gente quer ser chato. É porque é importante, porque as pessoas saibam que aquilo não é opinião pessoal de alguém. Sim. E que aquilo é uma... Principalmente. E, por outro lado, gera uma responsabilidade com o mercado para todo mundo. Então, de novo, tem boas discussões pela frente, que eu acho que são super bem-vindas, mas, de novo, é mais uma forma, de fato, que a comunicação vai utilizar e que vai mudar para também, se comunicar. Eu acho que a gente só tem que organizar um pouco mais, e isso está acontecendo.
Ah, sim, eu acho que existe esse movimento, porque é como você disse, muita coisa vai nascendo, vai acontecendo, e é normal gerar essa confusão. Então é importante que existam esses movimentos, essas diferenças, para que as pessoas também entendam, olha, não é do jeito que eu estava pensando, acho que é desse lado aqui. A gente tem que entender, eu sempre falo, a gente tem uma cultura muito de buscar culpado. Eu não acredito em culpa, eu acredito em responsabilidade. Completamente diferente. Acho que culpa leva todo mundo para trás. Não interessa saber quem é culpado. A gente quer saber quem pode se responsabilizar por isso para fazer melhor. E quando a gente olha para influenciadores, por exemplo, normalmente são, né, não necessariamente adolescentes, podem ser adultos, não importa muito a idade, mas que apareceram, se tornaram celebridades quase que do dia para noite. Né? Ganharam um grande número de seguidores quase que do dia para noite. Eles não necessariamente sabem o tamanho, né, da oportunidade ou talvez até do estrago quando eles fazem uma propaganda que não está seguindo Sim. as regras. Não está bem direcionada. Então também ali, tem né? essa conversa educacional para todo mundo. Não são só para as agências, para os anunciantes, mas também para eles, para que eles entendam, para que eles tenham informação suficiente para poderem trabalhar. Sim, da melhor maneira, né? Da melhor maneira Que possível. todo mundo saia ganhando. Até pro o próprio influenciador entender também. Que é como você disse, tem muitas pessoas que quebraram a cara nisso também. Influenciador, olha, conseguiu um público muito legal, um alcance bacana, mas aí começa a disparar público tudo qualquer lugar e de repente um cara que é de moda tá num jogo de futebol e fala, ué, mas o que tá É acontecendo? ruim para eles, para a É ruim carreira até pra deles eles, né? também. Porque gera um conflito, um ruído ali, né? Exato. Então você imagina pra uma marca também que às vezes ali acaba confundindo, olha, ele tem bastante seguidor, então eu vou colocar ali que vai dar tudo certo, como a gente falou lá, né? Colocar em tudo, qualquer lugar, simplesmente por aparecer. É isso. Então, é uma coisa que acho que, quando a gente conversou aqui, essas conversas educacionais vão acabar acontecendo e essas diferenças também vão ajudar ao público entender, né? Tanto o influenciador como as marcas também, que querendo ou não, acredito que hoje, não sei se você sente isso também, as coisas estão mais direcionadas, assim, acho que as pessoas estão começando a entender melhor o funcionamento de cada área, de cada Exato. setor, né? Porque realmente, daqui uns 2, 3 anos atrás, era uma coisa bem complicada de entender o que estava acontecendo. E hoje acho que já tá. O público já está entendendo melhor o que está acontecendo. E aí também gera até essa questão de influenciador, né? Entrando no assunto. Muitas pessoas querem agora também, a todo momento, ser influenciadores e acabam gerando também bastante conflito com isso, com essa questão de disseminar bastante conteúdo, de querer fazer bastante coisa. Olha, eu sou especialista porque o meu vídeo bateu 100 mil likes, então eu sou especialista já, então eu já posso produzir conteúdo à vontade. Então é uma coisa que a gente sempre conversa aqui no podcast, né? Que a gente fala de comunicação, de marketing, desse cuidado de você ter na sua mão um canal onde você consegue, obviamente, produzir conteúdo, que não é necessariamente uma coisa ruim. Antigamente você tinha apenas alguns materiais para construir um conteúdo, você tinha uma ideia que, olha, eu preciso ter uma câmera muito boa, uma definição muito legal, e hoje, com o celular, um cara vira um meme, apenas falar o nome dele. E isso, por um lado, é bacana, eu acho legal. E aí, por outro lado, tem essas pessoas que acabam criando essa crença de que, olha, eu consigo produzir um bom conteúdo porque eu tenho bastante seguidores. Então eu sou especialista naquilo que eu falo. E aí que mora o perigo, porque as pessoas que estão seguindo ele vai acreditar nessa mesma ideia, nessa mesma concepção e às vezes acaba esquecendo que provavelmente para você fazer uma publicidade, para você fazer uma comunicação completa, você precisa de um certo preparo. Né? Um certo, eu diria um super. Um né? super. Eu sempre falo para as pessoas, venham conhecer a agência. Né? Quando a gente ganha alguma nova marca, estabelece alguma nova relação, eu falo, venham conhecer, assim, trabalhem com a gente. Né? Porque, primeiro assim, a gente estuda anos a fio e continua estudando, não é só na faculdade. Sim. É constante, né? Estudar a lógica de toda da comunicação. Existem, né, diversas formas e eu diria estudos que comprovam coisas que funcionam ou que não funcionam. Segundo, existe uma responsabilidade que eu acho que às vezes a gente esquece, né? O que nós comunicadores temos uma responsabilidade dobrada a cada mensagem que a gente coloca na rua. Porque não é sobre o que eu acho, não é sobre o que me falaram. Eu preciso levar fatos e dados verdadeiros para a vida das pessoas, mesmo quando eu estou falando de uma marca. E existe também, quando, né, a gente vai falar sobre alguma marca, existem estudos, a gente passa meses planejando, pesquisando,
estudando a marca, estudando os concorrentes. Então, assim, não é simplesmente fui lá, criei e fiz. E para muitas coisas eu preciso também de uma câmera profissional, de um estúdio, de uma grande produtora, porque o craft pode fazer toda a diferença, porque a fotografia, a direção de arte vai fazer toda a diferença. Então, não dá pra gente, de novo, dizer que tudo precisa ser assim, de novo, nem é o equilíbrio, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Mas sim, a responsabilidade de construção de marca e de comunicar, todo mundo deveria ter. Eu falo, se você tiver um seguidor no Twitter, você já é responsável pela mensagem que você passa. Uhum. E a gente tem que ter essa responsabilidade, porque no final do dia são mensagens que se espalham e que acabam gerando uma sociedade que sofre, polarizada, que tem incapacidade de conversar, que tem incapacidade de discutir as diferenças e de discordar com respeito. A gente perde... Enfim, eu acho que o que nos torna humanos, né? A nossa capacidade de se comunicar, de raciocinar e de aprender, mesmo quando a gente tem um ponto de vista diferente. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos. Eu acho que está tudo certo que todo mundo possa se comunicar, que todo mundo possa conversar, desde que todo mundo entenda o peso e a responsabilidade que isso tem, e que dentro das agências existem profissionais estudando todos os dias. Sim. Né, para que a gente traga metodologias, processos, pesquisas, estudos do Brasil e do mundo para comunicar de forma correta. Então, não é simples. Não é simplesmente porque a gente não está lá fazendo um postzinho e criando. Muito pelo contrário. O post é parte de uma estratégia muito mais complexa. Não, com certeza. Toda vez que falam desse assunto, eu lembro daquele caso da Boca Rosa, que vazou a imagem no quadro, dela colocando tudo, completamente tudo, o horário, o que vai sair, como vai sair. E para as pessoas, acham que é assim, a pessoa acorda, criei aqui um conteúdo, vou almoçar, criei outro. Exato. E aí gerou uma discussão que eu falei, olha, gente, é uma coisa super comum. Quem está acostumado a criar conteúdo, saber de estratégia, é o comum. E quando isso acabou vazando ali, cara, a internet se dividiu, né? E aí foi algo importante, mais uma daquelas conversas que a gente estava falando aqui, educacionais, que as pessoas vão parando para pensar e falar, pô, não é assim. Né? E hoje tem algumas pessoas que já estão com a mente bastante aberta para isso, né? De falar, olha, se eu quiser construir uma imagem, uma carreira, uma comunicação, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso saber quem é meu público, como que eu vou, né, alcançar, independentemente da área, né? Não importa. Olha, eu falo de humor, falo de esporte, não interessa. Mas para tudo você precisa de uma estratégia, né? Se organizar. Consistência de marca. Consistência, perfeito. Olha, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando. Eu também. Mas a gente chegou no nosso tempo. Tá? Então, primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, de ter aceito o convite. Eu sei que é difícil nessa agenda corrida. De jeito nenhum. Tá? É um prazer, me chame sempre que eu venho sempre. Com certeza, a porta do podcast está aberta para você. Tá? Eu queria que você deixasse um recado final aí, falando do que esperar do mercado, passasse também rede social, contato, quem quiser. Fica à vontade aí. Eu queria agradecer o convite, agradecer se você chegou até o final aqui conosco. E, de novo, convidar todo mundo a trabalhar por uma propaganda um mercado de comunicação cada vez mais forte, cada vez mais feliz, cada vez mais diverso, cada vez mais plural, e que a gente possa celebrar muito, não só as vitórias da propaganda ou da comunicação, mas também do nosso país. Que isso, maravilha. Então, muito obrigado. Aproveito para agradecer você que nos acompanhou, você que nos acompanha sempre, muito obrigado. Segunda temporada tá vindo voando aí, tô adorando fazer, e sem você isso não existiria de forma alguma. Hoje também tá saindo esse vídeo, é o Dia Internacional da Mulher, então para você que é mulher, meus parabéns, tudo de bom sempre, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. E para todo mundo que me acompanha, sabe como é que é lá no Comunix, no perfil, aqui no Instagram, aqui no YouTube, ou até mesmo lá no Spotify, fique à vontade para me dar sua mensagem, o seu comentário, e te espero numa próxima, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até mais.